Bom dia. Rapaz, pregar acompanhado da Patrícia chega a ser covardia, né? Brincadeira. Mas que coisa linda, né? Como é importante, vocês não têm noção como a música, ela tem um valor nesse momento. Olha como preparou a gente. Concorda comigo? Tem uma importância tremenda no culto. Vocês são bons de guardar segredo ou vocês são fofoqueiros? Tá, agora eu peguei, hein? Vocês têm cara de gente assim sigilosa. Eu vou contar uma coisa para você, mas você não pode contar para os outros. Tá bom? E não é coisa que eu falo em toda a igreja que eu vou, tá? Mas eu gosto tanto de vir aqui. Quando eu olho assim, Vila Santo Antônio, fico faceiro. E não é conversa fiada, tá? Não é. Agora, quando a gente estava vindo, a Lu, a primeira vez. Lu, fica em pé para eu apresentar. Eu sempre vim sozinho, para você não achar que eu sou solteiro, tanto é que o cara fala de família, o cara é da família, está sempre sozinho. Hoje eu estou acompanhado. E no caminho eu disse, tu vai gostar muito da igreja, eles são muito legais. Amém, gente? É tão boa a atmosfera aqui, a gente é tão bem recebido, desde que a gente... Aliás, eu estava vindo, cadê o meu amigo? Cadê o amigo que eu encontrei no caminho? O meu carro está umas 2 quadras daqui. Que bom, porque tinha bastante gente, na igreja eu tive que estacionar longe. E aí, está lá no fundo. Cadê? Levanta a mão, amigão. O senhor mesmo. É esse. Levanta mais alto para o pessoal te ver. O guerreiro vinha com a Bíblia aqui, ó. Faceiro. Com a Bíblia na rua. Eu pensei, vou ficar do lado desse cara, porque esse cara é firme na fé. E a gente veio caminhando juntos. Coisa boa estar aqui, gente. Que programação. O pessoal da Escola Sabatina, a lição ali, a programação como um todo. Um aniversário importante. Eu estava pensando, quando vocês estavam falando aqui algumas coisas, né, na Escola Sabatina, pode ver que quando a igreja vai ter algum outro tipo de programa, no sábado de manhã, por exemplo, lembra quando tinha o Impacto de Esperança? Aí o pessoal vinha para a igreja para depois sair entregar os livros, sábado de manhã, lembra disso? Não tinha culto às vezes. O culto que eu digo é essa parte, mas tinha o quê? Tinha a Escola Sabatina. Você vai no interiorzão, aqui não é a realidade, mas você vai para esses lugares mais longe, região das missões, tem umas igrejinhas pequenas, de 6 membros, 10 membros, às vezes, eles não têm ninguém para pregar. Mas o que tem? Eles não têm culto. Algumas igrejas não têm culto, acredite você ou não. Mas eles se reúnem para fazer a Escola Sabatina. Amém, gente? Para ver a importância. Pode não ter o culto, que a gente às vezes considera ele o momento mais importante, e há controvérsia em relação a isso, mas vai ter a Escola Sabatina. Amém? Então, muito importante. Parabéns, porque tinha um bom número de pessoas já na Escola Sabatina aqui. E isso é um sinal de igreja viva. Amém? Quando você chega na Escola Sabatina e tem um bom número de irmãos, isso quer dizer que a igreja está viva, porque às vezes você chega em algumas que tem 3 ou 4, e de repente tem o milagre da multiplicação. Ele normalmente acontece ali pelas 10h20. Tem até horário para acontecer o milagre, deve ver aquele boom de gente. É claro que sempre aumenta, porque tem a turma que está nos fundos, com as crianças, né, com os departamentos menores, mas de qualquer forma tinha um bom grupo de adultos já aqui, na hora da lição, e Deus seja louvado por isso. E só para concluir, antes de entrar na mensagem, vocês acreditam que esse aqui é um encontro dirigido por Deus? Quantos creem nisso? Ok, vocês já estão crendo antes de eu contar o milagre. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, Alexandre, eu estou fazendo minhas contas aqui por alto. O Alexandre me ligou. Ô pastor, eu queria te convidar para tu vir num sábado, só vem de noite, sexta-noite, quinta-noite, sábado de tarde, mas tu nunca veio sábado de manhã na nossa igreja. Isso é verdade. E eu queria te convidar para estar no sábado de manhã com a gente. Eu disse, vamos lá. E eu pensando, vamos ver que data ele vai dar, né? Mas na minha cabeça, tanta coisa que você não lembra de tudo na hora, né? Tu consegue estar com a gente dia 11 de outubro? Aí quando ele falou a data, me deu uma coisa assim, aí eu peguei e abri meu itinerário, que a gente faz itinerário 2 meses antes do trimestre. E eu olhei, adivinha que data já estava para vir aqui? 11 de outubro estava... Aí eu até mandei para ele não achar que é conversa de pescador, né? Que o cara quer inventar milagre. Peguei e mandei itinerário para ele ver que já estava... Essa data estava reservada para a gente estar junto. Amém? Ele sugeriu e já estava no meu itinerário estar com vocês nesse dia. Amém? Porque a gente tem a ordenação dos pastores, de 4 pastores hoje à tarde, aqui na Central de Novo Hamburgo. E aí, quando tem esse tipo de programação, eu sou responsável pela cerimônia da ordenação. Então, a gente se coloca próximo, né, para não precisar viajar, e o deslocamento, não ter nenhum risco de você não poder estar, né? Então, eu escolhi estar aqui e foi a data que ele sugeriu. Então, louvado seja Deus por isso. Estou muito feliz e seguro de que era para estar aqui mesmo, não tenho a menor dúvida.
de que esse é o lugar para estar. Quero parabenizar a banda aí, muito legal, tudo ensaiadinho, tudo no jeito. O baterista ali, gurizão, né? Cadê o batera? Olha ali, a guri arrebenta, né? Eu toco bateria também, mas não toco nem tu, né, cara? Eu estava aprendendo contigo ali. Fundinho musical, muito bacana, gente. Parabéns por tudo. Deus seja louvado, naturalmente, mas parabéns pela dedicação de vocês, o cuidado com tudo no capricho, a decoração, historinha, até grávida veio aqui. Coitado para subir esses degraus aqui, né? Mas veio, contou a historinha, as crianças bem envolvidas. É muito bom a gente chegar numa igreja com um ambiente assim, com rostos bonitos, simpáticos que vocês têm. É um presente para a gente no sábado. Amém? Só que, deixa eu falar para vocês, eu não vou falar sobre escola sabatina. Tudo bem? Eu vou falar da minha área. Certo? Eu cuido de pouca coisa na associação. Eu cuido dos pastores, eu cuido dos anciãos, eu cuido dos diáconos, eu cuido dos homens, eu cuido dos idosos e cuido das famílias. Tá bom? Dá para se divertir, né? Mas vocês pensam que é fácil ganhar 50 mil por mês? Tem que fazer alguma coisa, né? Quero convidar vocês a abrir a Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Eu vou falar de família, ok? Falei que faço tanta coisa, mas não disse o que eu ia falar. Falar de família, e nada melhor para falar de família do que uma história de casamento. João 2. Você encontra a Bíblia, o que você faz? Vamos ver se o pessoal lembra aí das lutas que eu tive. Amém. E mais uma coisa, você vai marcar aí com essa fita linda. Vê que ela combina até com o meu microfone. Não é por acaso, tá? Não é por acaso que a fita combina com o microfone. Foi intencional. Vai deixar marcadinho, a gente vai fazer uma breve oração e depois a gente vai ler o texto. Fecha os olhos comigo, por favor. Bom Deus, obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez. O Senhor sabe a alegria que vai no meu coração, da minha esposa, de estarmos aqui juntos, com esses teus filhos queridos, para te adorar. E te louvo por essa igreja que cuidadosa nos detalhes para oferecer o melhor para ti. Mas o melhor que eles oferecem é esse coração alegre, simpático que eles têm. E permaneça conosco, nos auxilie com o teu Espírito, nos momentos que estaremos aqui considerando a tua palavra, nos guarde com os teus anjos, e nós pedimos em nome de Jesus tudo isso. Amém. Amém. João 2, a partir do verso 1, acompanha na sua Bíblia, eu vou ler na minha aqui. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Verso 11, e aí eu estou encerrando a leitura. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos nos situar um pouquinho aqui na história, tá? Geograficamente, Caná, cidade das canas, uma cultura provavelmente comum da região ali. 13 quilômetros de Nazaré, onde Jesus se criou, trabalhou na carpintaria por muito tempo, com José, que já era falecido aqui, onde conviveu com a sua mãe. 40 quilômetros de Cafarnaum, cidade onde Jesus concentrou a maior parte dos seus milagres e ensinos. E 160 quilômetros de Jerusalém, longe da capital, né? E a gente lembra que pelo menos 3 vezes por ano, o povo ia para Jerusalém para as festas de adoração. Tinha 3 que eles tinham que ir a Jerusalém, então você imagine que não era pouca coisa essas festas, essas viagens que eles faziam, porque 160 quilômetros hoje, ainda mais para vocês que têm só Porsche, BMW, Ferrari,
Mas para eles que iam no lombo do jumento, quem tinha, né? Isso levava dias para fazer essa viagem, mas eles iam lá para adoração a Deus, então ficava relativamente distante. E essa era a localização de Caná. Mas um detalhe importante, quando acontece essa festa, esse casamento aqui, que a gente não tem muitas informações de quem era, a senhora White comenta que eram parentes de José e Maria, que estavam casando. Por isso a presença de Maria e Jesus ali. Mas quando acontece o casamento, duas coisas importantes tinham acontecido com Jesus nos 2 meses que faziam que ele tinha saído de casa. Fazia 2 meses que Jesus tinha saído de casa, de Nazaré, para dar início ao seu ministério. E 2 coisas tinham acontecido. O batismo dele e os 40 dias no deserto, em jejum e sendo tentado. Isso tinha acontecido pouquinho antes desse momento aqui, ok? Até que eles se encontram, então, nessa cerimônia de casamento. E agora, eu quero começar em ordem inversa o processo aqui com vocês, porque eu vou começar pelo verso 11, que foi o último que eu li, que João está afirmando que esse foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Vocês sabem que João ele usa o termo diferente dos outros evangelistas, que falam de milagres, e ele usa o termo sinais. Esse é o primeiro milagre que Jesus opera no seu ministério, de muitos que a Bíblia relata e muitos outros que aconteceram e que a Bíblia não relata, porque não teria espaço para relatar tudo que ele tinha feito. Agora, aqui vem uma lição extremamente importante. Eu quero gastar algum tempo nela. Jesus não fazia nada por acaso, por impulso ou de forma aleatória. Tudo era intencional. Tudo tinha um propósito. Tudo tinha uma lição importante. Quando ele realiza o primeiro milagre dele em um casamento, sabe o que ele estava querendo dizer para mim, para você, para toda a humanidade que tem acesso à Bíblia? Ele estava querendo dizer que depois de Deus, a coisa mais importante na vida da gente é a nossa família. Amém? O primeiro milagre podia ter sido em muitas outras situações. Mas ele escolheu fazer um casamento que ele queria dizer assim, a coisa mais importante na vida de vocês, depois de mim, é a família de vocês. Amém, gente? A nossa família é a coisa mais importante que a gente tem. Eu sei que a gente tem muita coisa que a gente lutou para alcançar. Eu sei que tem muita coisa que a gente considera. Eu sei que você lutou, aqueles que têm a sua casa própria. Quanto sacrifício talvez você teve que fazer para conseguir tê-la, comprá-la ou construí-la, não sei a realidade de vocês, ok? De repente o carro que você tem era um sonho que você tinha desde jovem e você lutou muito. Tudo isso tem seu lugar na vida da gente. Não tem nada de errado nisso. Mas essas coisas não são as coisas mais importantes. As coisas mais importantes são as pessoas que estão aqui com você do seu lado, aí no seu entorno. Ou se de repente você está sozinho, você é sozinho na igreja, como a gente costuma dizer, a pessoa que está lá na sua casa agora, ou talvez esteja trabalhando, não sei, mas a sua família é a coisa mais importante que você tem. Amém? Sobre isso, eu quero fazer algumas considerações. Antes de falar sobre a questão de quem já tem a família constituída, eu quero falar sobre quem não tem a família constituída. E agora, provavelmente eu vou falar mais para os jovens, ok? Mas também tem pessoas já com alguma idade mais madura que, de repente, por algumas circunstâncias, estão sozinhas, homens ou mulheres, ok? Ou está viúvo, ou está separado, ou de repente não casou até hoje, mas de qualquer forma você está, eu costumo brincar, né? Está na pista, está à disposição aí. E eu quero falar sobre a importância disso, porque, gente, um casamento, ele define em quase tudo o que vai ser a vida da gente. Ele influencia em tudo na vida da gente. Então deixa eu dizer algumas coisas para vocês, tá? Eu e a Luciana temos uma amiga que a gente deu estudo bíblico para ela lá em Porto Alegre. Ano passado a gente teve o privilégio de vê-la se batizando, eu tive o privilégio de poder batizá-la, estudamos com ela mais ou menos um meio ano, e ela vem de um casamento que não deu certo. Ela é adventista de berço, se afastou ali, passando a adolescência, aquela fase ali, né? Queria descobrir como é que são as coisas lá fora. No início tudo é legal, tudo é bacana. Aí encontrou um camarada que parecia ser o cara da vida dela, até que ela descobriu que tinha mais chifre que fio de cabelo na cabeça. E aí rompeu o casamento com uma filha, e aí a vida dela foi ao fundo do poço. E aí nessa situação, ela lembrou de um Deus que cuidou dela na adolescência, quando ela desistiu dele, quis curtir a vida. E aí tem todo um contexto como a gente encontrou com ela, mas o fato é que começamos a estudar a Bíblia, e ela, assim, com muita sede, era emocionante o estudo pela sinceridade e o desejo de realmente voltar para Deus, mas voltar com tudo. Amém? E aí então se batizou em 1º de setembro do ano passado, lá na igreja de Sarandi, em Porto Alegre. Detalhe, ela agora é uma pessoa solteira, ou separada, e ela está com 37, acho que 36, 37 anos por aí, e ela quer ter alguém. Ela tem tempo, humanamente falando, para recomeçar a vida e tal. E aí de vez em quando surgem uns guerreiros aí, se candidatando. Eu tenho muitos amigos, trabalhei em muito lugar, tem muita gente. Ô, pastor, não conhece aí uma moça? E ela me disse, pastor, se souber de um rapaz, né? Sim, estamos aí. E aí de vez em quando aparece alguém e eu mando a foto para ela primeiro, porque também não adianta, né? Se não se agradar, não. Ela diz que o importante é o caráter. Toda mulher diz isso.
toda. Não, pastor, é importante que seja de Jesus, que tenha um coração bom. Aí olha, mas pensando bem, quando aparece a foto, pensando bem, né? Aí eu mando a foto, porque eu já conheço, né? Aí, não, pastor, esse aí pode passar meu contato para ele. Pode passar o meu contato e pode dizer que pode me chamar. Aí tá. Aí eu mando, escuta isso aqui, gente. Escuta isso aqui porque é muito importante, tá? Ela começa a conversar, o cara dá um oi, e aí ela responde, e começa o papo e tal, e ela vai indo pelas beiradas, e como quem não quer nada, aí sabe o que ela pergunta, assim, sem deixar o camarada perceber onde é que ela quer chegar. Porque namoro é para se conhecer, certo? Para se conhecer. Aí ela pergunta assim, discretamente, quando tu acorda, qual é a primeira coisa que tu faz? Aí teve um que nós achava que ia dar casamento certo, porque o cara tá no jeito, o cara 44 anos, mas todo firmezinho, todo bonitão e tal, papo bom. Eu pensei, esse cara aqui, até eu quase estou querendo namorar. Ela sabe que é brincadeira. Olha só, da igreja, tudo parecia assim, achando que ia ser legal, a gente conseguia, né? Demos o estudo, batizei, aí arranjar um companheiro. Depois ela foi conversando, e aí ela perguntou isso. Aí sabe o que sabe como é que é a vida corrida, né? E o cara acorda lendo um monte de coisa. Às vezes quando eu estou já chegando no trabalho, eu não orei hoje. Aí ela só me mandou uma mensagem, pastor, vou encerrar a conversa. Porque para ter chance comigo, o cara tem que responder assim, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, Patrícia, é fazer oração e estudar a Bíblia. Amém? Gente, a gente não deve ter orgulho, né? Mas é o orgulho santo. Eu fico com orgulho dela quando ela fala isso. Porque ela aprendeu uma coisa. Ela aprendeu sofrendo, né? Se o camarada não for um cara de Jesus, não só por ser membro da igreja, mas de ser de Deus mesmo, que busca Deus em primeiro lugar, não vale a pena seguir em frente. Amém? Então, você que está sozinho, independente da idade, eu estou vendo umas jovens aqui, está cheio de jovem, né? Por todo lado aqui, só tem jovem, na verdade, só tem jovem aqui dentro. Mas você que está sozinho, primeiro critério é que seja uma pessoa de Deus de verdade. Amém? De verdade. E conheça com calma a pessoa, não tenha pressa, não se precipite. E agora eu vou chegar no segundo ponto. Não vai só pela carinha de bebê. Ai, bebê. Agora eu vou contar uma outra história, verídica. Recente, tão recente que tem mensagem sobre o fato que eu não consegui ouvir áudios sobre isso e que eu quero alertar vocês, tá? Eu não posso dizer nome, lugar, nada, não é tão longe daqui, então eu não quero, mas são duas pessoas que eu conheço bem, tive convívio, e aí um dia eu fiquei sabendo que tinham se conhecido, namorando e tal, e já fiquei com a pulga atrás da orelha, assim. E aí daqui a pouco eu soube, em poucos meses eu soube que iam se casar, e aí eu fiquei mais apavorado. Mas eu fiquei naquela, vou me meter ou não vou? Você sempre fica naquela, falo ou não falo? E estava naquela dúvida. Aí um dia uma irmã da igreja, que um dos dois se criou e frequentava. Pastor, está sabendo que os fulano noivaram e estão querendo casar? Eu disse, estou sabendo, irmão. Pastor, o senhor não pode deixar isso acontecer. Eu disse, mas irmão, como é que eu vou impedir um negócio desse? Como é que eu vou falar isso? Imagina que situação, porque eu conheço a família dos dois, e aí, se isso se espalha, vão dizer, o pastor meteu a mão e... Eu disse, vamos orar, irmã, vamos orar. Mas pastor, não dá, vai dar errado. Vamos orar, vamos orar. Pois aconteceu que em algum momento à frente, depois disso, daí foi a confirmação da minha preocupação, a ligação dessa irmã. Do nada, me ligou para me pedir isso. Pois eu encontrei ele, o rapaz, em alguma situação, em algum momento por aí, encontrei ele e Deus me impeliu de que eu fosse conversar. Aí eu fui com todo o carinho, eu disse, amigão, tu sabe o carinho que eu tenho por ti, o quanto eu quero teu bem. E eu disse assim, tu está bem ciente, tu está bem convicto de que deve avançar nesse casamento, com todo carinho e respeito também à tua noiva, mas tu tem a convicção, assim, Deus te mostrou com clareza que deve seguir em frente, e ele me olhando com os olhos desse tamanho, eu disse, não te ofende comigo, é por carinho que eu estou tendo essa conversa. Se tu me dissesse assim, pastor, Deus me mostrou, me deu prova, eu encerro por aqui, tu esquece que eu existo. Mas ele ficou me olhando e disse, cara, ora muito sobre isso. Não, pastor, obrigado, te agradeço por... Já teve mais gente que me deu um toque desse. Então tá, cada um siga o seu rumo. Daqui a pouco eu vi nas redes sociais as fotos do casamento, a lua de mel, aquela coisa toda, né? Tá bom, cada um. Há uma semana atrás, ele me liga. Não tem um ano de casado. Pastor, me ajuda. Eu estou desesperado, não tem como continuar. E aí começou a me contar. Assim, se eu contasse duas coisas para vocês que ele me contou, vocês iam sair escandalizados daqui. Não tem traição, tá? Não é questão de traição. É questão de... A menina linda, de capa de revista. E eu falei isso para ele. Eu disse, cara, tu tá deslumbrado porque ela é bonita. E aí aquele orgulho do homem, né? De andar com a menina que todo mundo olha e fica babando e tal. Cara, não é só isso.
Casamento não é só isso. E ele daí disse assim, pastor, tu me falou, outros me falaram, eu não dei ouvidos, fui teimoso, estava realmente deslumbrado com a beleza dela e agora não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eu estou com uns 8 áudios dele que eu não consegui ouvir ainda. Eu disse, vai mandando os áudios, quando eu puder eu te respondo, pedindo socorro. E eu não sei o que dizer para ele. Sei, porque o troço é tão delicado, tão grave, que não consigo ver uma saída. Então, por que eu estou contando isso aqui para vocês? Orem muito, se aconselhe, procure saber sobre a pessoa o máximo que você puder, ok? Mesmo assim não há garantias, né? Mas faça tudo o que você puder. Quem está na busca de alguém, não perca o desejo de ter alguém, porque isso é bíblico, é de Deus, amém? Ter uma companhia é de Deus. Então tem muito jovem que está dizendo para mim, pastor, eu estou vendo tanta coisa que eu nem quero mais saber de casar. Então, não fala um negócio desse. Não fala, porque é plano de Deus. É só não se apurar, as motivações precisam ser certas, os valores, os critérios precisam ser acertados, se aconselhe. Por isso que eu estou aqui falando sobre isso, gastando um bom tempo nessa parte, porque tem pessoas nessa situação que sonham em ter alguém e está tudo certo, mas que seja de Deus de verdade. Não se apresse, conheça bem, faça as coisas certinho. Posso falar tudo que eu quero? Posso ou preciso ficar pisando em ovos? Alexandre, posso falar? Esse cara é curioso agora. Não faça test drive. Você sabe o que é o test drive? Tu está rindo porque tu sabe ou está rindo de nervoso? Deixa eu falar um negócio. Test drive é querer ter relação antes de casar. Porque, como é que eu vou casar, pastor, com alguém que eu não sei como é que é na cama? Desculpa, eu vou já se escandalizou um. É assim. É assim, mas eu tenho que falar. Gente, se isso resolvesse, tá cheio de gente que fez test drive e não deu certo depois. Porque casamento não é só sexo. Hoje eu vim disposto a falar tudo, tá? Porque eu estou me cuidando muito e aí eu vejo as coisas acontecendo e depois eu me culpo. Por que eu não falo o que tem que ser falado? Sexo é importante, indiscutivelmente, faz parte, não tenho dúvida. É bom, quem já provou sabe. E os que não, fica o gostinho aí, mas espera a hora certa. Mas não é tudo. E tem gente que está nessa de... O homem malandro, ele vem com esse papo, né? Porque está louco para... Okay? Mulheres, não caem nessa conversa. E muito menos naquela mais velha, quando o cara diz assim, não, prova que tu me ama e vai para a cama comigo. Que conversa fiada. Aguenta as pontas, deixa para a hora certa, realiza aquele sonho de poder casar na presença de Deus. Você sabe por que a gente não casa, quem já fez sexo? Pelo menos não tem um casamento religioso. Você sabe por quê? Tem gente que fica bravo com a gente. Pastor, eu queria casar na igreja. Aí tem aquela entrevista. Aquela entrevista que era sua frio, né? Dá aquela pizza embaixo do braço. Porque tem aquela perguntinha, já teve sexo? E aí se o casal responder que já teve, já era. Não vai ter pastor. Por quê? Porque a cerimônia religiosa, seja na igreja, seja no local, esses agora para eventos, a cerimônia religiosa, ela é para abençoar o tornar-se uma só carne. É para abençoar o momento que o casal for ter a primeira relação sexual. Se já aconteceu, não tem razão de ter o culto. O casamento é um culto, não é um evento social. É um culto. Então, quem sonha em ter esse momento de ter a bênção de Deus ali, segure as pontas. Segure as pontas. Não caia em conversinha nenhuma. Não entra nesse test drive. E deixa eu falar um negócio para você. Esses negócios a gente nasce sabendo. A gente vem o instinto. Ok? Não precisa ter aula. Eu lembro que eu tinha um medo, quando eu nunca tinha beijado, já me olhou feio, porque não, mas ela sabe que não foi a primeira que eu beijei, e nem eu fui o primeiro que ela beijou, mas eu fui o segundo, já tá bom. Eu tinha um pavor, pensando, gente, como é que vai ser esse negócio? Pensava, vou morder a menina, vou comer a língua dela, sei lá. Coisa... E quando chegou o dia, aconteceu, foi uma maravilha, fluiu, tudo natural. E eu pensava, por que eu tinha tanto receio, tanto medo disso, e é tão natural, instinto, ok? Sexo é a mesma coisa, não tem segredo. Claro, tem uns detalhezinhos ali, mas isso aí não é para agora, vai para um curso de noivos que lá eu te explico melhor. Tá bom, gente, estou gastando tempo em quem não está no relacionamento. Agora eu vou entrar para quem está. Quem está pensando assim, hoje eu estou... Pode falar para esses aí, pastor, porque eu estou tranquilo aqui. Não, vou falar. Ok, gente? Primeiro milagre acontece porque a família é a coisa mais importante na vida da gente. Quem está pensando em constituir um dia, pense em tudo isso que eu falei aqui. Amém? Mas agora, a história ela nos diz que Jesus era o convidado, esse foi o grande acerto do casal ali, que a gente não tem o nome. E o fato é que, apesar de Jesus estar presente, nós temos uma situação onde há um problema
no casamento, há uma situação difícil, que é a falta da bebida. E aí alguém pode pensar assim, pode raciocinar e pensar, tá, mas se Jesus estava ali e isso era o grande ponto, foi o grande acerto do casal, mas que diferença faz Jesus estar presente se há problema igual? Vou te explicar uma coisa. Nós estamos em um mundo de pecado. Ok? Por mais cristão que eu e você possamos ser, a gente nunca vai estar isento de lutas aqui nessa vida. Tá claro isso para vocês? Muita gente abandona a fé, sabe por quê? Porque entrou para a igreja iludida, achando assim, não, se eu entrar para a igreja vivendo a verdade, aí eu vou viver o céu na terra já. Não existe isso. A gente tem que, é mundo real. Ok? Estar com Jesus, ter Jesus na vida da gente, não quer dizer que a gente vai estar livre dos desafios. Assim como eles convidaram Jesus, e mesmo assim houve uma situação desafiadora no casamento. Então qual é a vantagem, pastor? Qual é a vantagem de ter Jesus, de ser da igreja, se vai ter problema igual? A questão é que pelo fato de Jesus estar presente nesse casamento, quando há esse problema, a diferença é que quando nós temos Jesus na nossa casa, quando Ele faz parte da nossa vida e surgem as lutas, Ele sempre vai dar uma solução para a gente. Amém? As lutas nós vamos ter, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. E se tem uma coisa que ele odeia são as famílias, porque tudo que Deus criou, inventou e instituiu, Satanás quer destruir. Mas se Jesus estiver presente na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, Ele vai sempre dar uma solução. Amém? Guarde isso no teu coração. Nós completamos agora 16 de julho, o último, 30 anos de casamento. Amém? Vocês pensam que é fácil chegar a 30? Eu sei que tem gente aqui, nós somos criança perto do tempo de casamento e de vida, ok? Mas eu vou falar da minha experiência porque eu não conheço em detalhes a de vocês. Vocês acham que foi assim? 30 anos, só alegria. Só nós sabemos quantos desafios. Mas você sabe por que a gente, pela graça de Deus, chegou aos 30 anos de casamento? Porque desde que a gente namorava, nós tomamos uma decisão. Deus seria o centro da nossa vida. Amém? Nós somos do tempo da carta. Alguém mais é do tempo que escrevia carta para a namorada? Só 4 pessoas. Você já viu a situação que nós estamos, né? 4 e tudo cabelinho branquinho. Os que levantaram a mão. Nós escrevíamos carta um para o outro e no final a gente fazia um coração e dentro a gente colocava assim, eu, você e Deus. Essa era a nossa marca registrada. Amém? E aí depois que a gente casou, a gente entendia que precisava permanecer com Deus sendo o centro e a gente reconhece sem nenhum medo de errar. E a gente está casado há 30 anos porque Deus sempre foi chamado para fazer parte do nosso relacionamento. Sempre foi uma prioridade para a gente, individualmente e como família. Porque é isso que sustenta a gente. Amém? As outras coisas têm a sua importância, tudo tem a sua importância. Ok? Vários fatores, eles compõem um casamento. Mas é Deus que dá sentido a tudo isso. Que dá solidez ao relacionamento. Amém? Por isso que ele não pode ficar de fora. Você pode achar a pessoa bonita, o sexo pode dar certo, financeiramente está tudo ok. Mas quanta gente tem isso e não consegue manter a família? Porque falta o quê? Porque falta Deus. Agora, quando você tem esses outros elementos que têm a sua importância e tem Deus como centro, não tem como dar errado. Vai ter lutas, mas Ele sempre vai dar uma solução. Amém? Então, gente, faça de Deus o centro do seu casamento. Faça culto familiar. Não deixe de fazer culto familiar. Amém? Não deixe de fazer culto familiar. A Bíblia diz que Deus é amor. A base para os relacionamentos serem duradouros é o quê? Amor. Não tem como ter amor verdadeiro sem ter Deus. Deus é amor. O amor verdadeiro só está em Deus. Se não tem Deus na minha casa, se eu não chamo Ele para dentro da minha casa, não vai ter amor. Mas se eu chamar Ele, vai ter. E aí vai ter compreensão, vai ter perdão, vai ter paciência, vai ter recomeço. Amém? Vai ter carinho. Porque é Ele que dá isso para a gente. Então, Ele não pode faltar na nossa casa, no nosso casamento. E para fechar, vocês vão embora cedo hoje, amém? Quando eles provam o vinho, a água transformada em vinho no final, o que eles afirmam ali? Qual foi? O que eles perceberam diferente? O vinho final era melhor do que o do início. A gente às vezes acha assim, o bom do casamento é o começo, quando a gente é novo, a novidade, aquela coisa toda. E depois, o pastor Bulhão brincava, né? Os 3 R's do casamento. Vocês sabem quais são? Os 3 R's do casamento. O primeiro R é o de recém-casado, do romantismo. Tudo é amor, flores. Aí vai passando um tempo, o segundo R, o realismo. Você já vê que não são só flores. E o terceiro é o reumatismo. É quando a coisa fica feia. Mas ele fala isso dizendo que não precisa ser assim. Não necessariamente precisa ser assim. Começa tudo bem, depois o negócio vai dando aquela esfriada e depois o cara não está aguentando mais. Não precisa ser assim. Essa história quer dizer que se Jesus faz parte realmente da nossa vida, mesmo com o passar dos anos,
Mesmo com os desgastes que vão surgindo, naturais da vida, pode ser bom estar com a pessoa que a gente escolheu anos atrás. Pode ser melhor, inclusive. Amém? Essa é a grande lição. Terceira grande lição que essa história quer nos contar, nos mostrar. Que Deus abençoe cada família dessa igreja. Que Deus seja o centro. Que Deus abençoe cada pessoa que está solteira, que está sozinha, mas que pensa em ter alguém, mas que busque muito a Deus para dar esse passo. E que encontre alguém que realmente vai somar na tua vida. Amém? Eu olho para os jovens assim, o meu coração aperta e eu peço a Deus assim, que eles tenham discernimento, sabedoria, fervor, paciência para buscar em Deus alguém que realmente vai fazer a vida deles decolar. Para que eles sejam uma bênção, sejam felizes e permaneçam juntos. Eu sei que eu estou falando para um grupo, talvez tenha pessoas aqui que já estão numa segunda experiência de casamento ou perderam uma primeira experiência de casamento. E eu não estou aqui para julgar ninguém. O que eu quero é que a experiência que você está tendo hoje, ou uma futura que poderá surgir, que essa seja uma boa experiência. E seja duradoura até Jesus voltar. Amém? Porque, gente, uma igreja para ser forte, ela precisa de famílias fortes. A religião da gente não começa aqui. A religião da gente começa na nossa casa. Aqui vai ser só uma extensão disso. Então, se a gente tiver lares fortes, lares onde as pessoas se respeitam, se amam, a gente vai ter uma igreja poderosa. Amém? Porque é na casa que as coisas começam. E é lá que a gente precisa buscar Deus e se encher da presença dEle. Deus abençoe. A Patrícia vai cantar mais um louvor. Eu sei que você estava só esperando por ela. Mas está tudo certo, eu também estou. E depois eu vou orar com vocês.